Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Cura, o podcast onde nós falamos sobre saúde mental. E hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, uma amiga minha querida que Itapema me deu, a Juliana Cirilo. Ju, se apresenta para o pessoal, fala o que você faz, quem que você é, onde você mora. Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Não tem, porque não tem horário, né? Oi, gente, eu sou a Ju Cirilo, podem me chamar de Ju, como a maioria. Hoje eu sou mentora e consultora de negócios e mentora de mulheres. E como que eu cheguei até aqui? Quem é a Ju, né? Eu sou formada em Química, sou especialista em processos industriais, mas foi na minha vida de empresária na área da estética que eu descobri essa arte de empreender. E hoje, né, depois a gente vai conversar um pouquinho também de como Deus entrou na minha vida, mas hoje eu ajudo mulheres a se organizarem para encontrar o seu propósito e fazer com que os seus negócios deem um resultado lucrativo, positivo, de forma leve e organizada. Muito bom, nossa, bastante coisa, né, Ju? Viu? Ju, eu gostaria de saber de você, como que foi o processo para você chegar até ser mentora de mulheres que ajuda as pessoas a se organizarem na vida, né? Porque eu imagino que para tu chegar, tu teve um caminho árduo até aqui. Não sei como é que foi, eu gostaria que você contasse como é que foi isso. Olha só, eu acho que na vida é o processo, né? É tudo que a gente aprende desde que a gente tá lá na casa dos nossos pais. E eu posso te dizer que eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Porque com 7 anos eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu não quero mais babá dentro de casa. Por quê? Porque as nossas babás nos faziam coisas que não eram muito legais. Sério? Tu falou isso pra tua mãe? Então, eu falei depois de uns 30 anos. Porque a minha mãe era muito ocupada. A minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu não tinha esse desejo de incomodá-la. Como muitas crianças, né, sentem a responsabilidade de ajudar, de não querer fazer os pais sofrerem mais. Enfim, com 7 anos eu assumi a casa, assumi minha irmã, que eu criei como filha. Ela tinha 3, eu tinha 7. E ali começou esse processo de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Aos 13 anos eu tive o meu primeiro emprego como professora do antigo... não vou lembrar o nome agora, mas que cuidava de crianças carentes. Então eu passava... Era tipo uma ONG. Era do governo, não era uma ONG. Era o CRAS, o antigo CRAS. Sei. E nós íamos em 2 professoras cuidar de 40, 50 crianças carentes. Com 13 anos? Com 13 anos. Bem jovem. Foi um desafio, né? Claro que naquela época, a gente não tinha maturidade. Então, eu aprendi muito, errei muito também. Decidi que ia fazer relações públicas. Nada a ver comigo, eu adoro conta, adoro números, tu sabe disso, né? E aí desisti, liguei para minha mãe um dia desesperada, não quero mais isso, me traz umas contas para fazer aí do ensino médio, e fui fazer química. Então trabalhei na indústria química por 10 anos, me tornei especialista em adesivos industriais. Fui muito feliz, eu tenho produtos até hoje no mercado que fui eu que formulei, em todas as empresas que eu passei. E aí eu cansei de andar de jaleco, sapatão, óculos e máscara. Quem é da indústria química aí sabe que a gente fica o dia inteiro para lá e para cá. Eu queria andar arrumada, maquiada, de salto, e foi aí que eu conheci a estética e resolvi empreender, e ali fiquei 10 anos. Mas só uma perguntinha, nessa área que tu trabalhou de jaleco, tu gostava? Eu gostava, eu amava. O teu dia a dia era... O meu dia a dia era, eu acordava às 6 da manhã, às 7 horas estava na fábrica, ficava até às 6, e ainda fui professora de Química e Física. Tu foi muito feliz, muito realizada nessa época. Eu fui muito feliz, muito realizada, e a importância da empresária, do empresário, de reconhecer os seus colaboradores. Eu sempre fui reconhecida, e isso me impulsionava muito a crescer. Então foi uma fase da minha vida de muita responsabilidade, mas foi uma fase que eu aprendi muito e eu me sentia muito importante. Isso foi muito importante para me formar como profissional. Sim, né? Criou muita maturidade em ti. E assim, em todas essas empresas químicas que eu passei,
eu tinha responsabilidade. Eu entrava, daqui a pouco eu já era coordenadora, gerente, alguma coisa. O senso de dono, né? Porque eu tinha esse senso. Então, eu sempre fui responsável por aquilo que eu entregava. E isso, para mim, era extremamente gratificante. Me dava dor de cabeça? Dava. Me fazia perder sono? Fazia. Mas foi muito gratificante. Eu sou muito feliz de tudo que eu construí nessa fase. Só não queria mais andar de jaleco, sapatão, óculos e tênis o dia inteiro. E aí tu passou para estética. Conheci a estética, resolvi abrir minha clínica, cheguei a ter 2 clínicas, fiquei 10 anos nessa área. 2 clínicas tu tinha? Eu cheguei a ter 2 clínicas, quebrei uma, quase quebrei a outra, e aí eu aprendi... Mas essa fase que tu quebrou, tu sabe por que aconteceu isso? Tu imagina o que Imagina uma pessoa CLT desde os 13 anos de idade, com 20 anos depois ela resolve empreender. O que ela sabe? De financeiro, comercial e marketing. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira dentro de chão de fábrica ou dando aulas. A gente não sabe do empreender. A gente sabe do fazer, do técnico. Lidar com as pessoas, tudo bem, mas a parte financeira, principalmente, foi algo desafiador. Mas tu teve muita coragem? Eu tive muita coragem. Vamos chamar de coragem. Coragem? A vontade era maior, né? Era tão grande quanto a coragem. Sim. Então, foi o que impulsionou, né? A gente não tinha nenhum dinheiro. Eu falo porque eu empreendi junto com meu ex-marido. Então, a gente não tinha dinheiro na época. E a gente já largou, assim, com uma dívida de mais de 200 mil reais. E aí, teve um ano muito bom, segundo ano muito bom, mas isso é algo muito importante. Para você sustentar um negócio, você precisa ter base forte. E a gente não tinha, porque a gente não tinha experiência. E emocional forte também. Também, de lidar com as situações que o empreendedorismo nos coloca todos os dias. Nessa época, e a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente tinha... Eu fui criada na igreja católica, meu ex-marido também. Foi o meu, gente? Acho que foi. Bom, desliguei. Mas a gente tinha um relacionamento diferente com Deus. E aí, nessa parte emocional, isso pegava muito também. Então, a gente acabou... Decidimos, tivemos 2 empresas. A gente teve essa fase muito ruim, onde a gente realmente quebrou. Eu vendi uma empresa para conseguir dar conta da outra, mas foi uma fase assim, ó, o que eu aprendi neste tempo, não só sobre empreender, sobre pessoas, mas também sobre a fé, em acreditar, né, de entender o emocional, não só de quem lidera, mas de quem é liderado também. É isso que eu queria te pedir quando tu falou de Deus. Você sempre foi, desde dentro de casa, de uma criança, na tua família. Desde criança você acreditou em algo maior? Você tinha fé? Ou você chegou a algum momento que tu chegou a pensar que talvez não existisse isso? É sobre isso, sabe? Eu não tinha intimidade com Deus. Dentro da igreja católica, eu fui catequista. Quem é da igreja católica aqui sabe, né? Eu fui catequista, fui da comissão da capela, fazia de tudo, fazia as ações. Eu fiquei nesse trabalho voluntário até os meus 33 anos, desde novinha. Desde os 12, 13 anos eu estava dentro da igreja. Mas eu estava na igreja. Eu não tinha intimidade com Deus. Isso eu aprendi depois, e a gente vai falar sobre isso. Mas eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei, de uma forma não tão íntima, mas eu sempre acreditei. Minha mãe super católica, meu pai ia na igreja com a gente. Fizemos todos os sacramentos que a igreja nos permite, né, nos pedia. Então, sempre estive, sempre teve religião e fé dentro da minha família. Ai, que bom, porque para mim foi um pouquinho diferente. Quem conhece a minha história, quem conhece o meu livro, está contado aqui, sabe que eu fui batizada na igreja católica, mas eu não era praticante, né? Que nem como você, eu não fiz eu não participava dos grupos, tudo. Mas eu ia lá na igreja porque os pais mandavam ir, sabe? Era rotina, né? E eu também... tinha momentos que eu tinha fé, que eu acreditava em algo maior, que eu acreditava em Deus. E daí, depois que aconteceu a morte do meu irmão, eu desacreditei total. E
fui viver a vida sem acreditar em Deus, né? E é isso que eu queria te pedir. Se teve algum momento na tua vida, assim que nem eu, como eu, que tu não teve fé em nada, ou tu sempre tinha fé em algo maior? Então, eu fui CLT, eu empreendi, eu quebrei. E aí, depois que eu comecei a recuperar a minha empresa de novo, né? Enfim, todo o processo, neste período aconteceu a minha separação, né, o meu divórcio. E aí, dentro da Igreja Católica, como você falou, né, participava dos grupos. Quem é católico sabe, a gente recebe o batismo, depois a primeira comunhão, depois a crisma e o próximo sacramento ou é o casamento ou é o sacerdócio, né? Que quando você vira padre ou você casa. E aí eu casei, recebi Tu chegou a casar na igreja? Casei na igreja, recebi lá o sacramento do matrimônio. Foi um momento muito poderoso quando o padre coloca a estola em cima das alianças sobre as nossas mãos e faz aquela profecia, querendo ou não, para você e para o seu, né, para o seu parceiro. É algo muito forte. E aí tu imagina, vivi dentro da igreja a vida inteira, tive todos os sacramentos, participava ativamente e de repente eu me separei. E aí dentro da minha criação, quem se separa e perde o sacramento é como se você quebrasse esse elo com a igreja. E aí eu não tinha mais igreja. Porque se era para mim ir na missa e não poder comungar, não fazia mais sentido para mim. E aí nesse processo de não fazer mais sentido, eu deixei de ir à igreja. E aí eu não tinha mais esse apoio, né? Porque não é só a igreja, são todas as pessoas que estão ali na tua rede de apoio. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas, conhecer outras religiões. Tu se sentiu deslocada? Eu me senti desamparada, abandonada. Essa é a palavra. Eu me senti abandonada pela igreja por quem eu tanto me dediquei. E aí eu perdi meio que o chão. Porque, tipo, tá, e agora eu vou aonde? Vou rezar pra quem? Vou rezar como se tudo aquilo que eu imaginava não existia. Não fazia mais sentido para mim. Eu tinha quebrado algo com aquilo, né? E isso é muito difícil. E aí fui procurar outras coisas e sim, se em relação à tua pergunta, sim, eu me senti totalmente perdida. Eu não tinha mais fé, eu não sabia mais no que acreditar. Tudo que me vinha era muito... Eu tinha que colocar a prova, né? Quem é das exatas sabe que a gente tem que ter a prova de tudo, né? 2 mais 2 é 4, até me provarem ao contrário. Enquanto não, é 4. E aí eu comecei a colocar isso na fé. Já que eu estava perdida, se eu tinha que acreditar em outra coisa, eu tinha que acreditar em algo palpável. Sim. Só que a fé não é palpável. Não. A fé você não prova, você não vê, você só sente. E aí eu não sentia mais nada. Tu entende? Eu devo ter ficado nesse processo, Elisa, assim, uns 5, 6 meses. Perdida. E, gente, quando a gente sabe o que é ter fé e a gente perde, é um abismo... Nossa, é muito difícil. É um vazio, né? É um vazio sem fim. É um buraco negro. Tu não sabe pra onde ir, o que fazer, com quem ligar. Vai rezar pra quem? Vai pensar falar com quem? Vai falar com quem? Vai acreditar no quê? O que é? E o mais difícil é o que é verdade e o que é mentira. Tu fica completamente perdida. O que é verdade? Eu vou morrer e vou pra onde? Aí tu começa a te perguntar, vou morrer e vou pra onde? O que é o céu? Quem é Deus? Ju, e nesse processo que tu ficou assim perdida, tu chegou a ter momentos depressivos? Tu teve algum momento, pensamentos intrusivos? Sim, só que na verdade, assim... Crises ansiosas? Eu vejo que muitas coisas aconteceram, principalmente até... Eu vejo que é um processo, né? Nesse processo inteiro que eu contei um pouquinho aqui, de toda a minha vida, eu tentei engravidar, não consegui. Eu acho que isso pro meu casamento já foi algo muito difícil. Daí, ali as coisas começaram a piorar, a gente quase quebrou. Foi uma fase extremamente difícil. E assim, ó, essa fase foi a fase mais depressiva. Nessa fase, sim, eu senti momentos que não valiam mais a pena estar ali. Eu só queria acabar com aquela dor.
como é que eu vou fazer para passar essa dor que tá dentro de mim? Porque nada que eu fazia mais dava certo. Eu tentei engravidar, não consegui. A minha empresa quebrou. Os meus funcionários que me admiravam, e não é que me admiravam, mas assim, que viam em mim uma líder, que sabiam que podiam contar comigo para resolver as coisas do dia a dia, tanto pessoal como profissional, e começaram a me ver como uma pessoa, ao menos para mim, né, que não deu certo. Então, nesse momento, foi o momento que eu mais me senti inútil. Tu chegou a buscar ajuda profissional? Tu chegou a tomar medicamentos? Tu chegou a fazer algum tipo de terapia? Nada. Tu saiu desse lugar sozinha? Eu saí sozinha e tu sabe que um ano depois eu já estava melhor, já tinha recuperado as minhas finanças, vamos dizer assim, já tinha vendido uma empresa, já tinha me separado, já estava numa fase ótima da minha empresa e aí eu fui procurar ajuda. Mas nesse momento, o que tu fez sozinha para conseguir... Então, nesse momento eu ainda estava com Deus. Eu ainda estava com ele. Você agarrou nele? Foi nele. E assim, eu podia chegar lá em casa qualquer dia que tinha uma velhinha acesa pro nosso santo lá de fé. Toda a vida. E oração, vai dar certo, vai dar certo. Eu nunca esqueço, Elisa, assim, ó. Num momento de mais financeiro, assim, um momento mais complicado financeiro, a única alternativa que eu vi era voltar para a indústria, porque eu estava como empresária, eu disse, eu vou voltar, porque lá eu ganhava bem, eu tinha um cargo, vou voltar a CLT. E aí eu lembro que aquela noite eu, desesperada, eu estava desesperada. Eu acordei de manhã, eu abri a janela do meu quarto, tinha um sol lindo, eu olhei para o céu e disse, Senhor, me ajuda. Eu preciso de uma luz. Elisa, não deu meia hora. A minha antiga chefe me ligou e disse, Ju, eu preciso de ti. Eu acredito. E aí eu até me emociono porque assim, não deu... Eu fui de tarde, eu já estava lá, no outro dia eu já estava trabalhando. E isso me salvou não só... E eu quero aqui dizer, se ela escutar isso, que isso foi muito importante para mim. Porque assim, salvou minha vida 2 vezes. A primeira na parte financeira, porque foi esse emprego que me segurou financeiramente para dar conta de tudo aquilo e superar o meu negócio e fazer acontecer. Depois eu saí, só que eu saí e ainda fiquei com um vínculo. Então, o meu plano de saúde, por exemplo, é com eles até hoje. E aí, quando eu tive o CA, foi isso que me curou. Porque se eu não tivesse plano de saúde com eles, talvez eu não teria feito de novo. E aí a rapidez de procurar ajuda, de ter acesso rápido a medicamento, a médico, com certeza foi o que me ajudou a estar aqui hoje, porque senão talvez eu não estaria. Tu teve o CA depois desse processo? Sofri tudo isso, aconteceu tudo isso quando eu comecei a melhorar. Eu acho que é aquela Começou fase, a subir de volta. Quando a gente relaxa, daí acho que as coisas acontecem, né? E daí quando isso começou a dar... Quando as coisas começaram a se colocar no lugar, uma semana antes de completar 40 anos, eu descobri que eu estava com câncer de pele, que a princípio era para ser algo tranquilo, um câncer de pele, vai lá, opera, enfim... Ele já estava bem avançado e eu já estava com metástase. Por isso que eu falo que a rapidez do tratamento, de ter... Não é que eu não teria feito um plano de saúde, mas talvez se dependesse de mim, nessa rolo todo de recupera empresa, separa, vende uma, compra outra, arruma. Talvez o plano de saúde era a última coisa que eu ia pensar. Mas como eu tinha esse vínculo, até hoje eu tenho esse vínculo com essa empresa, eles mantiveram. Então, pela segunda vez, eles salvaram a minha vida. E eu sou muito grata por tudo. Por isso que eu falo, a gente precisa viver o processo e ser grato por ele sempre. Tudo é um processo, né? Tudo. Pra tu chegar até aqui foi um processão. Foi um processo. Foi um processo. E hoje tu tá na frente de um movimento lindo de mulheres, né? Que é o Despertar da Leoa. Eu acho incrível o que tu faz. Eu participei da tua última imersão, né? Foi incrível. Obrigada. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho pro pessoal como é que é esse movimento, o que as mulheres esperam desse movimento, como é que acontece. Então, até você me perguntou, Ju, como é que tu chegou a ser mentora, né? Eu já era mentora antes mesmo de ser mentora, porque eu dava palpite para a vida de todo mundo e para o negócio de todo mundo. Então,
resolvi não querer mais ter negócio físico. E aí vendia a empresa. E aí vem aquela coisa, e agora? Vou fazer o quê, né? Pensei em vender produto online, como todo mundo pensa. Você chegou né? a ter uma loja de roupa, né? Cheguei a ter loja de roupa, cheguei a botar produto na internet para vender, porque é tudo muito fácil, né? Muito fácil, então a gente vai atrás e não era nada fácil, enfim. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu ajudava essas mulheres antes, por que eu não posso ajudar agora como um negócio? Então comecei a montar a mentoria, só que para você hoje se colocar no mercado novo, você precisa aparecer. E eu pensei, vou fazer um evento. Fazer um evento para a mulherada começar a saber quem é a Ju. E aí eu convidei as mulheres para estarem comigo, comecei a divulgar o evento, mas o evento não tinha nome. E aí, mais uma vez, Deus na minha vida, né? Fui dormir um dia de noite e disse, Deus, pelo amor de Deus, o evento tá aí, eu preciso fazer o cartaz de divulgação, eu já convidei todo mundo. Já tinha feito o evento? Não, já tinha a data, já tinha local, eu não tenho nome. E eu não sei direito o que eu vou fazer. Acordei de manhã, eu acordei, gente, sem mentira, eu acordei, abri o olho e falei assim, me veio uma leoa assim na minha frente, Despertar da Leoa. E daí eu fui procurar se tinha alguma coisa, daí eu achei o livro da Elisa Bever. E eu falei, cara, é isso, é sobre isso, é despertar a leoa das outras mulheres. E aí começou esse movimento. E o mais mágico, mais transformador é quando você faz o evento. E aí as pessoas vêm para você e dizem, nossa, Ju, foi tão bom escutar tudo que você me falou, foi tão gostoso, foi tão transformador. Como tu me fez mudar a forma de pensar? Então, aí nasceu o Despertar da Leoa, que é um evento que ele vem mudando aos pouquinhos, porque a gente vai se transformando também. Agora ele é uma imersão, que vai acontecer em momentos mais espaçados, mas ele está para, assim como o teu propósito de ajudar as mulheres, o Despertar da Leoa, ele está para ajudar, principalmente empresárias e empreendedoras, a entender que empreender também é viver. E a gente precisa trabalhar para unir tudo isso de uma forma organizada, planejada e leve. E acredito também que para as mulheres que estão nesse processo que tu passou, né? Às vezes se sentindo perdida ou saindo de uma CLT, querem empreender e não sabem o que fazer, também é um grupo de apoio que elas possam participar, né? O Despertar da Leoa, ele traz e ele nasce com vários braços, vamos dizer assim, né? Então, a imersão é para as pessoas conhecerem um pouco do que é o meu trabalho, de como eu posso ajudar. Eu já levo muita informação, tu sabe disso, a gente trabalha algumas curas e alguns pontos dentro da imersão, mas ele traz também as mentorias. Então, hoje eu trabalho com a mentoria para mulheres que estão justamente nessa fase. Então, é uma fase de a gente desenhar o que ela quer para a vida dela e como que ela vai alcançar isso. E também tem a mentoria para empresárias, que é para organização de negócio. Então, sim, né? Hoje eu tenho uma mentoria específica para quem está passando por esse processo. E aí a gente busca primeiro dar clareza, entender, né, quem é essa mulher, o que ela gosta, o que ela não gosta, qual que é o processo, o que ela sabe, o que ela já tem para transbordar e transformar isso em um negócio para ela poder começar a empreender. Porque quando tu tava, eu imagino que quando tu tava naquele teu processo perdida, se tivesse alguém assim, com essa mentoria para te ajudar, seria muito mais fácil. Sim, e eu vou te dizer, Elisa, que eu fiz muitas mentorias durante esses 10 anos de empresária. Mentoria financeira, mentoria de marketing, mentoria comercial, de vendas, né? Que acaba sendo um pouquinho diferente. Mentoria para liderança, mas tudo que você possa imaginar, eu fiz. A única coisa que ninguém fez comigo e que hoje eu faço deixa eu te entender primeiro. Deixa eu entender o que você está passando para que eu possa te ajudar a estruturar esse processo, mas primeiro entender quem é você. Porque nunca ninguém me perguntou, Ju, tu tá separando? E como é que tu vai juntar tudo isso? Por que tu tá às vezes buscando uma coisa fora se tu tem aqui dentro do teu negócio?
Então, hoje, sempre que eu inicio um processo com qualquer uma das minhas mentoradas, a gente trabalha isso. Quem é você? O que você quer com isso aqui? Não é o que o teu negócio tem que dar de resultado, é o que você quer, o que você quis quando você montou isso. Porque se não fizer sentido para você, você não vai conseguir seguir com ele. Eu sempre digo que o nosso propósito é aquilo que a gente ama fazer, que tipo, a gente sente prazer em fazer, que a gente faria sem cobrar? Sem cobrar. E aquilo que o mundo precisa, né? Então, junta as duas coisas. Junta as duas coisas e é um propósito. E é lindo, porque, tipo, tu tá trabalhando e tu nem vê a hora. E é maravilhoso. Tipo, eu vejo tu fazendo as tuas imersões. Parece que, tipo, tu quer ficar lá o dia inteiro, assim, quando acaba... Mas até chegar lá, ninguém sabe o tamanho do trabalho que dá. É um processo. É muito trabalho. E aí, para falar sobre propósito, tá? O propósito, ele já me fez sofrer muito. Por quê? Porque eu sempre achei que o propósito estava lá. E eu tinha Tava fora, eu tinha que buscar ele. Qual é o meu propósito? Qual é? E eu fiquei, gente, uns 3 anos. 3 anos procurando esse tal de propósito. Buscando ele. Fiz curso, mentoria, treinamento, especialização, que vocês possam imaginar para descobrir o tal do propósito. Tá, Ju, mas daí não descobriu? Não descobri. Quando é que tu descobriu o teu propósito, então? Quando eu comecei a trabalhar, a fazer o que eu gostava. Simples assim. O que tu gosta de fazer? Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de sentar contigo, tu me trazer um problema, dizer assim, ó, Ju, o meu financeiro tá uma bagunça, me ajuda aqui. Eu vou lá, monto a planilha, olho, faço, te mostro, faço como é que tu vai resolver. Isso eu amo. Quando eu comecei a fazer o que eu amava, eu comecei a viver o propósito. Descobriu. E é transformador. O que eu vejo, e esse negócio do propósito, aqui no Brasil principalmente, ele é quase um modismo, né? Ai, tem que achar o propósito. Em outros países, em outros continentes, tem alguns que nem existe isso. É viver, é fazer acontecer. Então, virou muito isso aqui no Brasil, das pessoas quererem saber qual é o seu propósito. Mas, na verdade, não é sobre propósito, é sobre processo e você saber aquilo que você quer. Então, uma dica que eu dou, se eu puder deixar aqui uma estratégia para você que está aí buscando o tal do seu propósito, é... Primeiro, o que você quer da sua vida? O que você busca? Onde é que você, quando você fecha os olhos, você quer chegar? Quando você conseguir definir isso, é só começar a se movimentar. E aí também ajuda, porque eu tive muita ajuda, né? A mentoria, quando a gente fala assim, vou fazer uma mentoria, a gente sabe que mentoria tem um investimento, mas, gente, eu tive tanta ajuda de gente que não me cobrou nada, só de eu pedir. Cara, me ajuda? Te ajudo. Claro. Quando as pessoas iam na tua clínica que tu comentou, e as pessoas iam lá te visitar como amiga, me ajuda em tal coisa. Sim, quando eu falei, né, que eu já era mentora sem ser mentora, é porque as minhas amigas iam lá pra clínica, chegavam a ficar 3 horas comigo, a gente falando de negócio, de família, como é que ia fazer, como é que não ia fazer. E aí eu pensei, tá, e aí agora, né? Já dei a mentoria, já foi, já resolveu. Daí na semana, 10, 15, 20 dias, um mês voltava de novo. Ju, e agora é esse problema. Então foi assim. Já dava mentoria sem nem ser mentora. Foi assim que eu entendi que eu gostava disso também, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de resolver problema. Né? Como diz, tem uma psiquiatra que eu sigo, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela sempre fala assim, todo problema tem solução. E eu, sabendo disso, me desafio a achar a solução daquele problema. Isso, pra mim, gente, é assim, ó. Sabe aquela coisa que... um hobby. O que você gosta de fazer? Quando eu consigo mostrar pra pessoa que se ela fizer isso, ela vai ter resultado, ela vai lá e faz e dá certo. Não tem coisa melhor pra mim. O meu pai disse que a vida é resolução de problemas. Se tu não tem problema, tu não tá vivendo. É isso aí. Então, tipo, todo dia tem que ter uma coisa pra resolver. Que aí a cabeça vai funcionar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Você tem que levantar com propósito, né? Você tem que levantar e saber que, hoje eu preciso resolver isso aqui. Aí tu imagina, tu levantar e não ter nada pra resolver. Olha que triste, gente, não ter um cachorro, não ter um namorado, um marido, não ter um carro velho. Não. Mas assim, a gente tem que ter algo, a gente tem que ter desafio todo dia. Porque o entusiasmo,
A motivação, ela vem de fora, mas o entusiasmo, ele nasce dentro de você, ele precisa vir de dentro. Então, precisa estar em você esse amor de querer fazer as coisas, de querer buscar as coisas, de querer conquistar as coisas. Isso é do ser humano, né? Isso tem que vir de dentro. Então, quando você acorda, força. você já tem que estar com isso assim, nossa, é isso que eu quero, bora, levanta e vai. E aquela coisa, né, que eu já te falei também, tem uma frase que diz assim, se eu vou com medo mesmo. Eu já falei isso. E assim, eu aprendi, e isso me ajudou muito em muitas coisas. Que o contrário do medo é o amor. Então não vá com medo. Vá com amor. Se for pra ir, vá com amor, que vai dar certo. Deixa o medo em casa, embaixo da cama. É isso aí. Ju, aqui no meu livro, eu falo num capítulo sobre a comparação. Que eu, quando era criança, me comparei muito. Eu tive muito esse sentimento de comparação. E depois de adolescente, também na escola, sofri muito bullying, enfim. Eu gostaria de saber se tu já teve esse sentimento durante a tua vida, ou se tu sempre soube quem tu era, sempre foi essa pessoa empoderada, essa leoa segura, ou se em algum momento da tua vida tu se sentiu essa comparação com outras pessoas, ou se você consegue diferenciar comparação de admiração. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e a gente admira, né? Onde a pessoa chegou, o que a pessoa fez. E às vezes a gente se compara, e a comparação, ela nos paralisa, e ela nos tira do lugar que nós somos. Então eu gostaria de saber de você se você já teve esse sentimento. Nossa, gente, quem nunca, né? Eu acho que eu vivi muito da minha vida me comparando com todo mundo, porque isso já vem de casa também, né? Quando os nossos pais querem que a gente seja a melhor, para não sofrer e não passar trabalho na vida, mas eles também acabam comparando você com o outro. Tu não lembra se tu falou, tu tem irmãos, né? Eu tenho uma irmã. Uma irmã, mais nova ou mais velha? Mais nova. Mas o meu problema nunca foi com a minha irmã, o meu problema sempre foi com os outros mesmo. Né? Minha mãe chegou a ser minha professora, então eu tinha que ser a melhor da turma, eu tinha que ser melhor que todo mundo. Mas em relação à comparação, olha, Elisa, eu acho que eu aprendi isso depois de tudo que aconteceu. Eu sempre me comparei com os outros. Fulana tá fazendo isso, se ela tá, eu também quero. A minha empresa tá faturando tanto, mas a da fulana tá faturando mais que a minha. A gente sempre olha para a grama do vizinho. Sempre a grama do vizinho é mais verde. E depois que eu aprendi que eu tenho que me comparar comigo mesma, daí as coisas começaram a ser mais leves, né? Que a gente tá falando de leveza e de clareza, as coisas começaram a ser mais leves. Então, hoje, eu não vou te dizer que quando eu olho alguma coisa que eu quero muito, eu falei, a fulana conseguiu, por que eu não consigo? A gente ainda faz isso é normal, todo mundo faz isso. Mas aí eu fico pensando, o que eu tô fazendo para chegar lá? O que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje e o que eu vou fazer amanhã? Então, é sobre mim, nunca é sobre o outro. E assim, eu aprendi a me comparar menos. Aprendi a admirar, porque é outra coisa, gente, que principalmente para nós mulheres, tá? Porque o homem, geralmente, eles são amigos, eles se reúnem, eles se ajudam, mas a mulher é complicada, geralmente a gente compete. Vai dizer que eu tô mentindo. Pode mandar mensagem aí pra Elisa depois, se você precisar vir aqui me redimir. Mas a mulher, geralmente, ela compete. Quando você aprende a admirar a sua amiga e chegar pra ela e elogiar ela e dizer assim, cara, tu é muito boa nisso aí, tu tá de parabéns. E você começa a praticar e mostrar essa admiração, você começa a entender que quando você tá com essas pessoas, quando você vê que elas crescem e você passa a ter orgulho delas e de poder estar com elas, você entende que você começa a crescer junto com elas. E daí não tem mais volta. Aí é admiração, né? E aí se torna admiração. Mas eu passei bastante trabalho, tá? Eu não era assim com essa lucidez, não. Não, eu também passei bastante comparação na minha vida. Meu Deus. Agora que eu tô passando um processão, né? Que eu tô começando a ver quem é a Elisa, inclusive estar aqui hoje já é algo, meu Deus, né? Já é uma superação para mim. Porque a Elisa tinha vergonha de falar, tinha vergonha de câmera, tinha vergonha de tudo. E hoje estar aqui falando com vocês, tendo um podcast, é uma superação para mim. E saber que eu, Elisa, posso fazer isso. Antes eu olhava para as pessoas fazendo isso, olhava para as pessoas do podcast e eu me comparava com elas. Eu pensava, poxa, por que eu não tô lá?
né? Por que eu não tenho o meu podcast se ela tem o dela? E hoje eu tô aqui, então é essa superação que a gente precisa ter de nós mesmos, né? Porque se as pessoas chegaram onde elas chegaram, é porque nós podemos chegar também. Todos nós temos a mesma capacidade, a mesma força dentro de nós de exercer o que nós viemos fazer aqui, né? Sobre isso eu tenho 2 coisas para te falar que eu aprendi. A primeira foi que eu aprendi com meu pai. O meu pai me ensinou que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. E isso começou da melhor forma possível dentro de casa, uma menina de 8 anos arrumando tomadas, arrumando chuveiros, levando choques, desentupindo pias, porque eu achava que podia de tudo. Eu estava em casa sozinha com a minha irmã de 3 anos, né? Que hoje isso nem acontece mais, porque senão já chamam o conselho tutelar. Mas naquela época era comum. Enfim, então meu pai me dizia que tudo eu podia fazer. E eu levei isso para minha vida. Então eu sei que eu posso fazer qualquer coisa. Isso começou a dar problema quando eu não consegui engravidar e quando eu comecei a levar isso para minha vida profissional. Mas passou. E quando eu descobri e comecei a estudar sobre Napoleão Hill, que eu falo muito, né, dentro da minha imersão, das minhas mentorias, que são as 17 leis do sucesso. Napoleão, ele traz um poema que dizem ser de George Washington, mas ninguém nunca provou mais de ser, tá? E ele fala justamente isso que você acabou de dizer. Eu não vou lembrar o poema aqui todo, tá, gente? Mas ele fala mais ou menos assim, que todos nós nascemos com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, uma boca. Se nós todos nascemos iguais, todos nós temos a mesma capacidade de conquistar aquilo que nós desejamos. O que nos falta às vezes é coragem e entusiasmo, porque tem uma frase que ele fala que eu adoro, que é: haja como entusiasta e serás entusiasta. Então, se você tem coragem e você sabe aonde você quer chegar, meu amor, é só contratar a mentoria da Ju que você chega lá. Não, tô brincando. Mas se você sabe onde você quer chegar e tem coragem, com certeza você vai chegar. E clareza. Clareza do que onde tu quer chegar, né? É justamente esse o problema. Que as pessoas, às vezes, é igual demitir e contratar. A gente, às vezes, passa um tempão para demitir e contrata rápido. A clareza é a mesma coisa. Às vezes, a gente demora muito tempo para parar e botar o que eu quero mesmo da minha vida, porque vocês sabem que escrever é importante. É mais importante escrever do que, às vezes, profetizar falando. Então, ter essa clareza de onde você quer chegar. Mas sabe o que é mais difícil para o ser humano? Tu sabe? É ter paciência para viver o processo. As pessoas querem que as coisas aconteçam agora e não é no teu tempo. É o imediatismo, né? O ser humano é imediatista. E aí também não é em 1 ano, não é 2, às vezes vai levar 10 anos, vai levar 20 anos, assim como Jacó. Então, a gente precisa viver o processo. Se você tiver paciência para viver o processo, saber onde você quer chegar e ter a coragem que precisa ter para enfrentar os leões de cada dia, meu amor, ninguém te segura. Vai acontecer, eu tenho certeza. E não desistir, né? Porque às vezes a gente está ali bem pertinho da onde a gente precisa chegar e daí, em vez de parar, descansar, a gente para e desiste. É uma frase que eu gosto de falar muito também. Quando tu tá cansado, descansar, não desistir. Porque quando as pessoas, às vezes, chegam no máximo, né, do cansaço, ela desiste. E às vezes faltava só um pouquinho para explodir, para chegar no... E tem uma coisa muito engraçada que a Elisa me falou, acho que foi na terça-feira, que é olhar para dentro e botar para fora. Então, essa frase eu não vou esquecer mais. Olha para dentro, organiza e bota para fora. E bota para fora, meu bem. Foi assim que eu fiz este livro. Porque eu não olhava para mim, eu só olhava para fora. E aí me comparava, olhava o que o outro está fazendo, onde que o outro está indo. E aí, quando eu olhei para dentro, eu coloquei para fora. É isso e aqui aí. está ele. Então, já é um bordão de Elisa Alba, né? Eu tô só repetindo aqui, mas eu amei essa frase. Então, se você está perdido, qual que é o primeiro passo? Olha para dentro e bota para fora. Adorei esse bordão, vou até colocar no podcast. Por favor, é seu. Ju, eu adorei te receber aqui.
Tem mais alguma coisa, alguma mensagem que tu quer deixar pro pessoal? Alguma coisa importante que tu gostaria de falar? Convidar o pessoal para participar da tua imersão? Sim, gente, olha só, algumas lições que a vida nos ensina, né? A primeira delas é olhar para dentro e botar para fora, que é você olhar para você. Você só vai conseguir amar o outro, você vai conseguir organizar a sua vida financeira, você vai conseguir botar a sua empresa no eixo se você se organizar com você mesmo. Então, se a tua vida tá uma bagunça, se a tua vida tá sofrida, é porque você tá assim. A partir do momento que você decidir mudar isso em você e começar a ser mais grato pela tua vida, por quem você é, por onde você está, já é o primeiro passo. O segundo passo, aprenda a lidar com as pessoas. Sozinho, a gente não foi criado para estar sozinho. Nós fomos criados para viver em grupo. Só que para viver em grupo você precisa aprender a se relacionar, a dar valor ao que o outro tem de melhor e não ao contrário. Então, se você conseguir olhar para você e olhar para o outro, você já vai conseguir conviver em comunidade, você já vai conseguir se organizar e você já vai conseguir seguir em frente. No mais tenha a humildade de sempre que precisar saber pedir ajuda. Eu consegui muitas coisas na minha vida sabendo pedir ajuda. E pedir ajuda não é se humilhar. Pedir ajuda é você mostrar para o outro que ele é importante para você. E quando você mostra para o outro que ele é importante para você, ele vai fazer de tudo para fazer você dar certo. E não tem coisa melhor do que você ter pessoas torcendo por você. E se precisar de ajuda, óbvio, eu estou aqui para isso. E pedir ajuda, muitas pessoas acham que é um sinal de fraqueza, que não pode ou que não consegue, né? Que tipo, acha que vai incomodar. Mas isso é egoísmo, tu entende? Mas eu sempre digo que pedir ajuda é um sinal de amor próprio. Porque quando você pede ajuda para alguém, você está demonstrando que você se ama tanto que você precisa dessa pessoa na tua vida. Então, peça ajuda se você está passando por algum momento, se está perdida, se está desiludida, se está num desses momentos que é de crise que a Ju passou, que eu também já passei, que você está passando por isso, você pode pedir ajuda. Nós estamos aqui, eu, a Ju, estamos aqui para te ajudar. E não é motivo de fracasso, não é motivo de humilhação, é um motivo de amor próprio. Então, olhe para você, se ame, se cuide, que você é a pessoa mais importante da sua vida. É isso aí, muito bem. Muito bem. E se a gente puder deixar um recado aqui hoje em relação à espiritualidade, tenha mais intimidade com Deus. Ele vai sempre te ouvir, ele sempre vai te ajudar. Se você não sabe a quem recorrer, recorra a ele primeiro. Eu sempre digo que quando eu tive o meu encontro com Deus, com Jesus, eu lembro que eu me ajoelhei no chão. Eu chorava muito, né? Que eu tive meu encontro na igreja. Eu chorava muito e eu lembro que teve duas mãos assim nas minhas costas, tipo como se fosse um peso assim. E uma voz falou: "Filha, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei sozinha. Você que nunca tinha percebido que eu estava do teu lado." Porque eu estava sempre buscando fora. E então ele sempre está conosco. É nós que não percebemos ele, porque nós não tiramos o nosso tempo para estar com ele. Porque ele está sempre querendo ficar conosco, falar conosco, sempre, o tempo inteiro. E nos sinais, perceba os sinais. Deus está sempre colocando sinais em detalhes. Cada detalhezinho é um sinal dele. E a gente que precisa estar atento para perceber isso. É aquela coisa, né? Não adianta ele falar e você não escutar. Às vezes só tem que parar, gente, escutar. E a gente não para fazer isso. Não. Então é mais uma dica que a gente deixa, né? Para e escuta. Não seja teimosa, né, Elisa? Para, escuta o que ele está falando e faça. É isso aí. Ju, eu queria te agradecer. Muito obrigada por estar aqui hoje. Foi uma conversa muito legal. Espero que tu volte. Eu quero voltar. Já pode me convidar. Isso aí. E vamos fazer mais conversas, imersão. Quero participar das tuas próximas. Ela já está me cantando, mas ela vai estar no palco, gente. Vocês aguardem o próximo Despertar Experience. Próximo tem uma palestra minha. Eu também te agradeço demais
né? Você também foi uma amiga que Itapema me trouxe, e a gente se conheceu da forma mais inusitada possível, né? Eu tava, aqui a gente fala a pé, né? Eu tava de pé, que eu tava sem carro e Elisa me deu uma carona, e depois daquele dia a gente nunca mais se largou. Eu sou o Uber do rolê. Ainda bem que ela já sabe. E depois daquele dia a gente começou a ter uma amizade muito legal, e eu tô muito feliz de ver você aqui fazendo esse podcast, trabalhando o teu livro. A gente tem algumas missões aí para cumprir, e eu vejo que isso aqui é só o começo da Elisal. Amém, muito obrigada. E você que está em casa, curte, comente, compartilha, envie esse podcast para quem você acha que precisa escutar essa mensagem, envia para o máximo de pessoas que você quiser, e fique por aqui para os próximos podcasts, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.